Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos dos Direitos Sistêmicos. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. Vamos retomar a leitura na página 111, Situações Atuais. Hoje temos como leitor o Celso e estamos sob a orientação de René Schubert. E lembrando que os nossos encontros, eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20. Os nossos encontros ficam gravados no canal do YouTube, do Hamilton Plácido da Rosa. Temos detalhes também sobre link da gravação, caso alguém, né, não tenha o link do acesso ao encontro, no grupo do Facebook Direito Sistêmico, Grupo de Estudos. Lá também nós temos a votação para o próximo livro que nós iniciaremos, porque nós estamos já terminando a leitura desse, quase terminando, então a votação vai até o dia 11 de julho. E também, um outro recadinho, semana que vem é feriado no estado de São Paulo, mas nós teremos um encontro. Então, dia 9 de julho, nosso encontro será normal, às 20h20. E sem mais delongas, passo para você, Renê. Obrigado, Helena. Então, boa noite a todos os presentes e sejam bem-vindos. Vamos dar início, então, Celso, por favor. Isso, página 111, Situações Atuais. Você conseguiu ajudar o Celso aqui? Não. Vê se você consegue liberar ele, Helena. Deixa eu ver. Não, ele só deixa eu pedir para ativar. Agora. Aí, foi, Oi, Celso. gente. Desculpa, gente. É que a minha página ela é diferente, que eu estou numa versão online. Aí, desculpa, eu estou aqui para mim, a 111 é reverência. Tá. Você tá a gente vai começar um novo capítulo mesmo, que é as situações atuais, e vai para esclarecimento. Então, Peraí, deixa eu ver vou aqui achar. reverência, se eu acho reverência. Ah, você volta 2 páginas. Ah, tá. É o começo desse capítulo. Achei. Ok. Situações atuais. Esclarecimento. Os textos seguintes reproduzem reflexões intercaladas em cursos realizados de 2000 a 2004. Elas nasceram em diversos cursos e são independentes. Por conseguinte, podem ser lidas separadamente. Como tratam de temas semelhantes em diferentes contextos, envolvem eventuais repetições. Há sempre, porém, uma nova vibração que toca a alma de uma outra maneira. Vários exemplos concretos ajudam a visualizar e ampliar essas reflexões. Uma característica comum entre todas elas é que versam sobre os temas do encontro, da união dos contrários, da paz que sucede ao conflito. Essas reflexões afirmam a vida e estão a serviço do amor. Não, porém, do amor estreito, que muitas vezes nos oprime e se opõe à vida. Elas buscam a vida em sua totalidade. Amor ao próximo. Amor ao próximo significa amar os seres humanos como eles são, alegrar-se com eles como são, reconhecer-se igual a eles e amar cada um em suas características pessoais, sem desejar que seja diferente. Nesse sentido, amo também o seu destino, tal como ele é, mesmo sem entendê-lo, mesmo quando ele me limita ou desafia, ou quando me traz um fardo. Quando abraço meu destino,
e o destino alheio como se fossem pré-determinados e, portanto, como inelutáveis, vejo que eles não diferem entre si. Então nos vejo a ambos entregues e subordinados a forças maiores, às quais igualmente nos submetemos, seja o que for que isso nos proporcione ou exija de nós em termos de alegria e de dor. Do assentimento a esses poderes nasce o verdadeiro amor ao próximo. Ele se dedica a todos do mesmo modo, pois não se julga melhor ou pior, maior ou menor, mas sente-se igual e equiparado a todos diante de algo maior. O que contraria esse amor é o julgamento que distingue os melhores e os piores. Então determina em meu coração quem pode ser amado e quem não pode, quem é digno e quem é indigno. Em última análise, quem merece viver e quem não merece. Quem julga os outros precisa temer que, por sua vez, também seja julgado. Pouco importa se justa ou injustamente, pois todo julgamento, afinal de contas, é injusto porque é arrogante. Quem julga coloca-se acima da vida e do destino dos outros, como se sua própria vida e seu próprio destino fossem diferentes e mais humanos do que os alheios. Em outras palavras, como se seu destino estivesse mais perto de Deus ou fosse mais agradável a Deus do que os alheios, e como se pudéssemos, em nome de Deus, em seu lugar, avaliar e julgar a vida e o destino dos outros. O amor ao próximo é, sobretudo, humilde. Essa humildade fica mais fácil para nós na medida em que nos vemos e vemos nossos semelhantes, não como simples indivíduos, mas como vinculados às respectivas famílias, aos destinos e à consciência particular dessas famílias, e, portanto, como fiéis a elas. Assim como nós, os outros são fiéis às suas famílias, são limitados por elas e se enredam em seus destinos. Sob esse aspecto, são exatamente tão pobres e tão ricos como nós. Eles também, como nós, morrem a seu tempo e mergulham no eterno esquecimento sem deixar vestígios, como nós. É preciso, portanto, que nos respeitemos enquanto existimos, nos amemos respeitosamente porque existimos, nos poupemos reciprocamente e nesse amor permaneçamos livres para o que pertence a cada um de nós. E, sobretudo, que nos permitamos assumir livremente o próprio destino, a própria culpa, a própria realização e a própria morte. Só um instantinho, Celso. Eu vou fazer um parênteses aqui nessa passagem para falar de dois contextos aí, ou melhor, de dois conceitos aí, que estão em exercícios propostos tanto pela professora Cornélia Bonkamp como pela Cláudia Paiva, né? Que é a questão da justa razão, né? Quer dizer, todos aqueles que fazem o que fazem trazem também uma justa razão, que é o que a Cornélia Bonkamp chama, né, no pensamento sistêmico complexo aí, do contexto, né? Qual que é o contexto, a época, o contexto cultural, espacial daquela pessoa que assumiu uma determinada posição, decisão, e como isso vai afetar depois todo o sistema. Então, pegando a primeira frase que eu selecionei aqui do Hellinger, na leitura do Celso, nesse sentido, amo também o seu destino, tal como ele é, mesmo sem entendê-lo, mesmo quando ele me limita ou desafia, ou quando me traz um fardo.
Vamos pensar aqui, por exemplo, nas famílias que têm pessoas com saúde mental prejudicada, né? Pacientes psiquiátricos. Sempre que nós temos dentro de uma família uma pessoa que sofre uma doença mental, como o Bert Hellinger falava, né? A psicose não é a questão de um indivíduo, mas ela é a questão de todo o sistema, né? De todo aquele sistema familiar. E muitas vezes, para um irmão, para uma irmã, para um marido, para uma esposa, para um filho, para uma filha, para um pai, para uma mãe, é difícil olhar e falar, olha, eu aceito o teu destino do jeito que ele é, né? Porque eu tenho questões, eu tenho poréns, eu tenho reprovações, eu tenho questionamentos, né? Então isso muitas vezes vem antes de mim, né? Então, eu tive certa vez um cliente que me falou, mas se eu assentir ao destino de meu irmão, né, que no caso é um bipolar, é como se eu tivesse livre disso e mantivesse ele preso a isso, né? Quer dizer, ele se sentia corresponsável, né? Então, se eu assentir a esse destino, eu fico livre, né? E não, sentir ao destino é dizer sim para aquilo que é do jeito que se mostra. E talvez até também dizer sim para esse irmão, para essa irmã, que tomou um fardo, pode carregar. Porque talvez eu não conseguisse carregar aquele fardo, aquele peso. E me lembro recentemente, a Cornélia Bonkamp, ela fez um exercício nesse sentido, né, que vocês podem até visualizar aí com vocês. É um exercício que a gente faz na presença, né, mas talvez isso traga para vocês algumas reflexões ou sensações, né, de você imaginar à sua frente, né. O Celso conhece esse exercício, a gente fez esse exercício recentemente, Celso. Você imaginar à sua frente uma pessoa com quem você tem um conflito, uma desavença, uma dificuldade, uma culpa, né? Mas principalmente uma reprovação, né? Por exemplo, eu olho para Cleusa e falo, olha, Cleusa, você me deve, né? Eu tenho uma demanda para com a Cleusa, né? Por qual razão? Né? Então eu coloco essa pessoa à minha frente, eu sento à frente dessa pessoa e eu entro nessa postura, né, daquele que tem uma demanda, tem uma questão, tem um conflito com a parte que está à frente. Eu sinto no meu corpo onde está essa questão, onde está essa demanda. E aguardo. Depois de um certo tempo, nós colocamos 2 representantes no campo, um atrás da Cleusa e um atrás de mim. Esses representantes são os contextos. O contexto da Cleusa e o meu contexto, a época onde aconteceu aquele conflito. O que é muito interessante nesse exercício é que, muitas vezes, a partir desse momento, eu consigo olhar para a Cleusa melhor. Ou eu começo a olhar para o contexto da Cleusa. Eu me desligo da Cleusa e me ligo, conecto ao contexto dela. Às vezes a Cleusa se conecta mais comigo ou se conecta mais com o meu contexto. E aí a gente percebe que muitas vezes a questão não é entre A e B, mas é com o que A traz e com o que B traz, os contextos. E aí a gente pode ampliar ainda mais esse exercício e, por detrás do contexto, a gente coloca um representante para a justa razão. A justa razão para o contexto do René agir, atuar da forma como atua, e a justa razão atrás da Cleusa, do contexto da Cleusa, para a Cleusa agir do jeito que age, atuar do jeito que age.
E a gente percebe que muitas vezes acontece que as demandas perdem força. E aí, finalmente, eu vejo a Cleusa. E, finalmente, a Cleusa olha para mim. É como se nós nos olhássemos sem o julgamento. Porque o julgamento ele tem essa característica de tipo, né, eu estou aplicando aí a Cleusa alguma demanda, alguma questão, né? Às vezes essa questão está ligada ao contexto dela, tal. Na hora que tem a justa razão, parece que as coisas vão para os seus lugares. Quando Bert Hellinger fez aquela fala, que foi muito criticada no livro, chama, agora me foge o nome, sobre os excluídos. Um lugar para os excluídos. Né, onde ele afirma, né, que um jovem alemão que queira se casar com uma jovem judia, isso não tem como dar certo. Né, e aí ele foi muito criticado. Tá, qual que é o contexto? Né? A jovem judia havia perdido seus avós no campo de concentração. Qual o contexto do jovem alemão? Os avós do jovem alemão, né, o avô do jovem alemão tinha sido soldado dentro de um campo de concentração. Ou seja, Hellinger estava fazendo uma fala referente a um contexto, mas ele sabia que aquele amor era um amor de expurgo, né, tentando resgatar e tentando reconectar ambos os sistemas em conflitos. E o Hellinger fala também do sacrifício. Quão sacrificado seria para esses jovens fazer esse percurso? E muitas vezes esse é o amor que o Hellinger fala aqui, estreito. Né? É um amor cego, é uma lealdade. Ela precisa cumprir algo. E aí ela vai vir com julgamentos. Ela vai vir com reprovações. Ela vai vir com poréns. Né? Então, eu não enxergo totalmente o outro, nem o sistema do outro. Assim como o outro não me enxerga totalmente, nem enxerga totalmente o meu sistema. Né? E aí o Hellinger contrapõe isso a esse amor total, que é um amor que não tem as fronteiras de um julgamento, de uma reprovação, de poréns. Né? A minha reflexão vai mais nesse sentido, né? No sentido de, como muitas vezes na constelação familiar, a gente, através da colocação, através da configuração, a gente faz com que o cliente, e nós mesmos, facilitadores, percebamos qual que é o contexto onde aquele tema está inserido. Né? Por isso que a professora Cornélia Bonkamp também sempre pergunta qual que é o tema do indivíduo. Né? Porque a descrição daquela constelação ela está relacionada ao tema que foi colocado no campo. Então, aqueles lugares ocupados no campo são a partir daquele tema. Então, o Hellinger sempre perguntava, welches ist dein Anliegen? Qual que é o seu tema? Qual que é a sua questão? O que você quer colocar no campo? Ah, não quero nada. Celso, vamos ver o que aparece aí? Ai, deixa as vibrações acontecerem. Bem feito, né? Porque eu não vou entender nada, o Celso não vai entender nada, Renê não vai entender nada, os representantes não vão entender nada. Não sabe o que a gente está fazendo aí. Não é constelação. Né? O Hellinger, ele muitas vezes perguntava qual que é o seu tema, qual que é a sua colocação, qual que é a sua demanda para o campo. Ah, e as novas constelações? Isso é uma outra postura de Hellinger. Né? Mas para a gente chegar nas novas constelações, a gente tem que fazer alguns caminhos que ele fez. Né? Como, por exemplo, a constelação clássica, onde, né, o indivíduo era bastante entrevistado, questionado, que é uma postura que, por exemplo, a gente vê bastante com Stefan Hausner. Né? A forma como ele vai questionando o indivíduo e tal.
o Angarriga também. Porque, através desse tema, eu consigo olhar para os contextos e, talvez, eleger representantes que fazem parte desse contexto. E aí, muitas vezes, a gente escuta do nosso cliente: eu não tinha visto dessa perspectiva. Eu não tinha sentido deste lugar. E isso já é um novo que se impõe aí numa constelação. Podemos continuar? Ou, Celso, por favor, coloque sua questão. Renê, na verdade, a minha questão é um pouco com o que foi discutido na última aula, que a Cleusa estava, Perfeito. mas acho que você também pode ajudar a esclarecer um pouco. É que, assim, a Cleusa tinha comentado na outra aula que no começo o Bert, ele fazia basicamente duas constelações, se é que eu entendi direito. Primeiro, com a pessoa mais ou menos na família de origem, e depois, quando ela forma um novo, sei lá, um novo relacionamento, um novo núcleo familiar, né? E aí, vocês que acompanharam melhor o percurso, né, do desenvolvimento das constelações, como que foi? Se muda o olhar para o indivíduo realmente dessa forma, ou como que toma a forma dessas novas constelações, olhando o indivíduo dessa maneira? Tá. Não sei se você me entende. Sim, sim, não, eu entendi. Entendi, porque a tua pergunta ela é uma pergunta importante no sentido de conceitos e de formas, né, de constelar. Então, nós temos facilitadores que continuam constelando da forma clássica, né, de Bert Hellinger. E não é que a constelação clássica esteja errada, né? É que Hellinger seguiu adiante, mas muitos seguem aplicando ela. E aí a Cleusa falou de uma formatação de Hellinger, e uma formatação que eu vi muitas vezes a doutora Úrsula usar é a constelação de problema e a constelação de solução. Então, também duas fases. Então, a primeira fase da constelação é uma fase onde estão sendo colocados os representantes daquele problema colocado pelo indivíduo. E a segunda fase é uma fase onde se caminha para o novo. E a doutora Ursula Frank também fazia uma distinção entre, e ela falava, né, da ponta do seu nariz para trás é biográfico, é tua família de origem. Da ponta do nariz para frente são as suas decisões, é o que você vai fazer da sua vida. Então, às vezes, eu tenho que olhar para o meu biográfico para poder seguir em frente com a minha vida. Caso contrário, eu vou estar sempre perdido aqui para trás, né? Essa é uma forma de constelar muito... ela faz muito sentido para psicólogo, Celso, né? Porque a gente consegue pegar nisso, né? Nesses conceitos de maneira mais fácil, né? Inclusive, são formas de movimentar o campo mais pausadas e, às vezes, mais racionais. Às vezes, tão racionais que você começa a interpretar o campo. Que foi aí que o Hellinger falou, opa, não, a gente está falando demais aqui. A gente está colocando demais. E aí a gente percebeu que o indivíduo começou a interpretar o campo. Ele não sentia mais o campo, ele já interpretava, né? E aí foram acontecendo mudanças, a gente consegue perceber a mudança, por exemplo, se a gente lê a simetria oculta do amor e se a gente lê o amor do espírito, né? A simetria oculta do amor é a constelação clássica, né? Novamente, ela não está errada, foi como o Hellinger começou o modelo. E aí ele foi trazendo outras impressões, os movimentos do espírito, né? As constelações mediais, a constelação silenciosa, as novas constelações. A questão é, e não sei, Cleusa, se você me confirma isso ou não, mas a gente já viu Hellinger trazendo as novas constelações lá atrás já. É que ainda havia um modelo clássico mais presente, mas ele já trazia constelações silenciosas.
ele já fazia movimentos, como, por exemplo, as constelações de povos, onde ele não fazia intervenção alguma. Ele deixava o campo atuar. Ele fez constelações nas quais ele colocava o tema e falava para a plateia que quem se sentir chamado, entre no campo. Constelações que muitos participavam, né? O Hellinger, ele experimentava, né? E muitas vezes nos seminários, nos training camps, ele falava, olha, vocês estão disponíveis para a gente fazer uma experimentação? Ele convidava as pessoas para isso. Não era aquela coisa que ele impunha. Ele falou, eu estou pensando numa coisa aqui, vamos testar. Então, em 2015, a gente falou recentemente sobre isso, né? A Dilena até postou lá no grupo a questão da constelação silenciosa. Antes do Hellinger fazer essa constelação, ele fez uma longa introdução, falando que ele e a Sophie estavam na Rússia e que eles fizeram uma experimentação na qual eles não entrevistavam o indivíduo. Eles deixavam que o indivíduo chegasse, sentasse, eles respiravam junto com o indivíduo e começavam de maneira bem simples. 2 representantes, o cliente e o seu tema. E disso, a constelação ela ia aumentando, ou seja, o Hellinger às vezes falava mais 2 representantes, mais 3 representantes, mas ele não nomeava isso. Você é o pai, você é a mãe, você é o avô, tal, que é típico na constelação clássica, por exemplo. E aí você vê a constelação silenciosa, ela é longa, ela termina, e o Hellinger depois faz uma leitura, ele tece para a gente aquilo, né? Mas muitas vezes acabava a constelação, todo mundo senta, fazia uma meditação, acabou. Pô, eu fiquei com dúvida. Que bom, ótimo. Veja até onde essa dúvida te leva, né? Mas são formatos interessantes, né? E a gente pode dizer que o Hellinger, ele, por sua inquietude, ele nunca estabeleceu uma coisa e falou, esse aqui é definitivo, esse exercício é definitivo, essa reflexão é definitiva. Não. Ele se mantinha aberto, né? Tanto que, recentemente, teve uma questão que foi colocada dos abortos, né? Não, porque o Hellinger, em tal livro, fala isso. Verdade. Ele tinha uma visão, né, dos abortos na simetria oculta do amor, e ele, conforme ele vai fazendo outras constelações, ele vai percebendo outras evoluções ou outros movimentos. Por isso que ele mudava alguns textos, ele acrescentava algumas coisas. A teoria dele, nesse sentido, é viva. E, a partir de agora, nós temos que ver para onde nós levamos as constelações, né? As clássicas, os movimentos do espírito, as mediais, as novas constelações, né? E aí tem pessoas que já criaram novos nomes em cima das novas constelações, né? Claro, dependendo do professor que você teve, ou do, do professor que você preferiu, você vai metamodelar uma postura. Então, para mim, a postura do Peter Spelter sempre fez muito sentido. E o Peter, ele era muito silencioso nas constelações. Então, conforme o Hellinger foi falando das constelações silenciosas, das novas constelações, eu falei, pô, mas o Peter já trazia isso. E o Peter me falava, não, mas o Bert já trazia isso pra gente. É que, assim, existem formatos. E quando eu aprendi com a Úrsula, para mim foi fantástico aquilo, você vê ela fazer o genograma e ela colocar o genograma no campo. Então você vê o genograma vivo no campo. Quer dizer, isso é um modelo assim fantástico, né? E é um modelo tradicional, né? De, ok, fica aí parado. O Stefan Hausner, muitas vezes ele coloca a constelação, quer dizer, ele pede para o cliente, né? Coloque seu sistema e, meu, congelado. Você não pode se movimentar, você só vai se movimentar se falar, agora vocês podem se mover um pouco.
é uma forma de trabalhar. E ele conduz muito bem dessa forma, né? Eu lembro que uma vez eu comecei a caminhar lá, o chefe falou, ô, o que você está andando aí? Não falei para você andar, fica aí, né? Segura o que tem dentro de você. E é interessante porque você tem informações, né? E já que ele está lá conversando com o cliente, não é a gente, representante, que fica de bate-papo. Ele está lá falando e é interessante, conforme ele está falando com o cliente, você percebe que as sensações que você tem no seu corpo vão mudando. Ou seja, a constelação está acontecendo lá e no campo ao mesmo tempo. A Úrsula também fazia isso. Às vezes ela congelava a constelação, ela falava, todo mundo para. E aí ela começava a fazer um trabalho, né, de somatic experience, um trabalho com o cliente lá. A gente não estava ouvindo. Mas mudava a configuração. De repente ficava leve. Algo foi trabalhado lá com o cliente, que é quem faz o campo, e a coisa se dilui, né? E a questão é, e aí a gente vai para outra facilitadora, Karen Schober, sempre pergunta para o cliente, isso que a gente está vendo aqui faz sentido para você? Isso aqui é a tua história, isso aqui é o teu filme? E muitas vezes o cliente ele pode até não saber quem são aqueles elementos, mas ele fala, isso me é familiar. Não, eu estou em ressonância com isso. Eu não sei o que você está fazendo, mas eu estou em ressonância com isso, né? E o Hellinger falava muito das novas constelações no sentido dessa ressonância, né? Que o cliente, ele, pelo campo morfogênico, ele vai puxar uma informação, né? Vai fazer um download de uma informação e essa informação vai se manifestar no corpo dele, né? Da onde o Hellinger pega isso? A gente pode falar de campo morfogênico, mas, na verdade, Virginia Satir, né? As configurações familiares, as reconstruções familiares, que era o fenômeno que acontecia quando ela trabalhava, né, com as famílias. Ela não trabalhava com representantes, trabalhava com a família inteira. Tá? Né? E o Hellinger vivenciou esse fenômeno, né? Outros facilitadores vivenciaram esse fenômeno. Ou seja, tem algo lá. Né? E agora você pode colocar isso em alguns formatos. Nas constelações organizacionais é um formato, nas estruturais é um formato, nas constelações de Hellinger, nas Familienstellen de Hellinger, é um formato. Né? E aí o Celso vai, de repente, perceber qual formato é melhor para ele. Né? Minha questão, a minha opinião profissional nesse sentido, tá, Celso? Eu gosto de trabalhar com as constelações de Hellinger com empresas em workshops. Ou seja, as pessoas vêm no meu workshop para olhar para a empresa. Ok. Se eu vou na empresa, eu prefiro utilizar as ferramentas da estrutural, né? As ferramentas mais sistêmicas, né? Então, é um outro olhar, né, que vem aí do Gunther Weber, do Matias Varga, né, que não vai falar, por exemplo, de movimentos do espírito, não vai falar de movimentos mediais. Não, não. Ele vai falar de percepção. Qual que é a tua percepção nesse lugar? Tá, ok, anotado, ele anota, tem relatório, tá? Por isso que a gente fala, a constelação organizacional e constelação familiar não é a mesma coisa, mas elas têm raízes comuns, né? Foram evoluindo. Né? Para nós, num grupo de estudos, é muito importante a sua pergunta no sentido de não qual que é o melhor ou qual que é o pior, com qual eu lido melhor, né? Com qual, nesse momento, eu sinto que eu tenho mais maturidade, né? Se eu sou uma pessoa mais racional, se eu sou uma pessoa mais pragmática, as constelações de estrutura, as organizacionais, vão fazer muito sentido para mim, assim como a constelação tradicional de Hellinger. Se eu sou uma pessoa mais solta, flexível, né, e intuitiva,
sensível, as novas constelações fazem sentido, né? Pode ser que, de repente, a Cleusa tenha outra opinião disso, né? Mas foram coisas que eu fui sentindo também no decorrer do caminho. E o Hellinger fazia uma diferenciação entre o facilitador homem e a facilitadora mulher, inclusive no sentido de percepção do campo e postura, né? E aí a gente tem um tipo de constelação conduzido pela Sophie e um tipo de constelação pelo Hellinger, né? Logicamente, a Sophie vem de uma outra tradição, tem outras ferramentas, né? Mas também tem a questão do feminino e do masculino. Assim como às vezes tem pessoas que ligam para mim e falam, olha, eu quero fazer uma constelação, mas eu não quero um homem, né? Aí eu vou indicar para uma facilitadora mulher. Ah, faz diferença, René? Bom, para essa pessoa faz diferença. Então, vamos seguir nisso. E realmente eu percebo que às vezes alguns facilitadores, homens ou mulheres, acabam tendo ferramentas, percepções diferentes entre si, né? Antes de eu passar para a Antônia, não sei se foi nessa linha a sua pergunta, Celso. Sim, porque eu queria entender um pouco mais, mas acho que é um pouco essa percepção mesmo que você mesmo já teve, né, ao conduzir as constelações, né? Porque eu vejo que aparecem coisas na constelação às vezes que para quem não está muito, não entende, né? Porque a pessoa fala de espiritual já começa a imaginar que é coisa de incorporação. Não é esse caminho, né? Mas a própria pessoa, como representante, ela percebe que ela transmite as sensações, as emoções. É nesse sentido que eu queria mais pegar esse olhar, né? Então, eu acho que é importante isso mesmo. Por exemplo, esse recurso da justa razão, eu acho fantástico, assim, eu particularmente gosto muito, né? Então, mas acho que cada um vai tendo a sua forma de captar, né, de conduzir, de facilitar, né, a constelação. Acho que Isso isso é um ponto, Celso, que eu pude acompanhar, né, que você fala da justa razão, que vem bastante da escola austríaca, né? Então, a doutora Guni Baxa, que acompanhou o Hellinger por muito tempo, né? Ele fazia parte do grupo de estudos do Hellinger. Eles começam a fazer uma série de constelações onde eles falam de dois tipos de recurso: o recurso interno do sistema e o recurso externo. O recurso interno é tua avó, tua bisavó, teu pai, tua mãe, teu padrasto, quer dizer, pessoas que, naquele momento do teu tema, podem ser um elo forte do sistema. Porque se o sistema tem uma racha, tem um trauma, existe uma parte forte em relação a isso. Por quê? Porque se aconteceu o trauma e você está vivo, tem recurso, né? Logicamente, você precisa de mais recurso para poder fazer a sobreposição, não, a superação daquilo, né? E existem os recursos externos, que muitas vezes são forças, né? Como, por exemplo, da natureza mesmo. Então, a gente tem Van Copperhat, que é um holandês que trabalha com constelações xamânicas, e ele usa dos rituais para trabalhar com constelação. Então, tamborzinho, fogueira, tal. Não entendo desse tipo de constelação. Mas o que ele trabalha é trazer recursos de fora que, para aquele indivíduo que está naquela constelação, aquilo faz sentido. Então, uma pessoa que tem uma fé muito grande em determinada linha, né, de escola religiosa, isso pode ser um recurso. E se o facilitador tem acesso a isso, ele pode trazer isso para dentro do campo, né? Mas essa é uma questão que a doutora Guni traz bastante, como recursar à constelação, né? O Hellinger fazia isso, mas ele não falava muito disso como conceito. E aí você tem na doutora Guni Baxa uma acadêmica, uma estudiosa, assim como a Úrsula Frank,
que vai dando nome aos bois, né? Que, de repente, do doutoramento da Ursula Frank, ela fala, então, gente, aquilo que o Hellinger falou nesse ponto, ele pegou daqui. Aquilo que ele falou aqui, ele pegou daqui. Então, ela vai mostrando as bases filosóficas, psicológicas, inclusive religiosas, de Hellinger. Religiosas tanto no sentido teológico, católico, como também do povo Zulu, né, onde ele também aprendeu muitas coisas ritualísticas. E os alemães, hoje, você tem vários que estão na África, trazendo ainda mais esses recursos, né, do povo Zulu e de outros povos africanos. Tem vários livros que falam, né, dos vários rituais que auxiliaram as constelações familiares, né? Tem pessoas que às vezes criticam, isso é uma apropriação cultural. O Hellinger fala que ele aprendeu muito com eles. Ele está nos livros dele, né? É que muitas vezes o Hellinger ia lá e fazia. E aí os que vieram depois foram dando nome, foram pontuando, foram demarcando, né? Então a Úrsula é uma que ela, em algumas revistas, alguns livros, ela pontua exatamente onde está aquele recurso, aquele exercício, de que filosofia é. E sim, para nós que estudamos as constelações, isso é importante, sim, né? Porque às vezes o nosso cliente ele vai se conectar com isso, né? Não é por acaso que eu vou escolher o Celso para fazer a constelação. Existe um fio de destino que me conecta ao Celso. E a minha constelação com o Celso vai me impactar o Celso, né? Então, sim, não é errado a gente falar que provavelmente essa escolha do Celso como facilitador é espiritual. Não é uma força racional, não é uma força emocional. É algo espiritual, ou seja, é uma conexão. A gente pode falar em Jung, um consciente coletivo, né? De por que o Celso, né? E aí, às vezes, a gente vê que eu tentei fazer um monte de constelação com a Cláudia, nunca dava certo. Tentei com a Cleusa, não deu certo. Marquei uma vez com o Celso, deu certo. Por que esses acasos aconteceram, né? E conforme a gente vai trabalhando com as constelações, a gente percebe que não existe acaso, né? Realmente existe. Tem workshop que não acontece, né? Tá tudo certinho, tá tudo marcado, não acontece. E tem outros que você fala, nossa, só tem duas pessoas inscritas. Já aconteceu comigo, 2 pessoas inscritas, não, vamos lá. Apareceram 15. Da onde saíram todas as pessoas? Aconteceu, né? E os movimentos vão crescendo a partir daí. Mas obrigado pela sua pergunta, Celso. Antônia, por favor. Boa noite. Eu falei, eu não tenho muita experiência, mas o que aconteceu? No curso, o primeiro curso foi mais numa linha pro estrutural. E o primeiro estudo que eu fiz com esse grupo gravado foi do Amor do Espírito. E aí, depois, também com uma outra consteladora, que inclusive o Celso também fez, já era bem, ela tinha feito a formação com o Bert, né? Bem na linha mais do Amor do Espírito. Então, assim, eu vejo o que eu tenho observado. Claro que a gente tem aquele que a gente se identifica, mas o que eu tenho observado que às vezes me acontece de acontecer o campo conduzir de forma que é de acordo com o constelado também. Tem constelação que nem eu entendi e fez todo sentido. E foi rápido, quase que sem fala, e deu tudo certo. E tem algumas que precisam ali ser mais, numa linha mais estruturada, né? Então, também eu percebo isso. Não sei se no caso vocês observam nesse sentido também, né? Que o campo ele é tão sábio que ele vai conduzindo de acordo com o que o próprio constelado
está mesmo preparado ou é o jeito dele, que aquele mais, eu observo assim, o mais racional precisa de uma coisa mais estruturada, né? E o que você falou, não só a sensibilidade do constelador, mas do próprio constelado, né? Depois que você conversa um pouco mais, que faz que fez todo sentido e conhece um pouquinho melhor ele, aí a gente observa essa questão da intuição, da como que eu posso dizer? Não sei se é correto. Você está numa fase um pouco diferente do outro, né? Não sei se a gente chamaria de nível de evolução, não sei que nome dá, mas São é em níveis de termos de. maturação. É, Níveis de acho que pode maturação. ser, pode ser, pode ser. Então, é nesse sentido que eu queria partilhar. E posso aproveitar e fazer uma pergunta? Se já aconteceu com vocês, já aconteceu de ver representante dormir, né? Muito no campo, ou mesmo quem está sustentando. E constelado, dormir. Ok. Se acontece para a constelação, deixa porque ele não está preparado para aquele momento. Que. Obrigada. Legal. Vamos por partes, né? Sim, eu acredito nesses níveis de maturação que você falou, né? E agora a gente não está xingando as pessoas de maturas, né? De mais maduras ou menos maduras. A gente está falando da importância que o Hellinger colocava no esvaziamento do facilitador. Quanto mais o facilitador se esvaziar, melhor ele vai estar centrado para aquele cliente. E aí, a partir daquele cliente, como o nome diz, né, ele é um facilitador. Ele vai trazer os recursos necessários. Ele vai facilitar as ferramentas no campo. Vai ser um exercício, vai ser uma meditação, vai ser uma provocação, né? E, às vezes, a forma como você questiona o indivíduo, você o provoca. Eu tive uma vez um cliente que ele estava do meu lado, ele estava bastante agitado, o corpo mexia bastante, e ele ficava o tempo todo, assim, durante a entrevista, inquirindo, né? Mas será que vai dar certo? Né? E, na verdade, eu não sei se vai dar certo. Eu não estou trabalhando com um método preciso. Né? Mas, assim, existia um certo desafio aí. Né? E era um desafio que ele estava fazendo pessoal, para a minha pessoa, não era para o campo. E, assim, o tempo todo, né, fazendo assim. E teve uma hora que eu olhei para ele e falei, cara, você cheirou? E ele falou, sim. Eu falei, eu não vou constelar. Ele, por quê? Eu falei, porque você está chapadão, você está ligadão, né? Não dá para fazer uma constelação assim, né? E assim, lógico que eu não vou falar para todos os adultos que vêm no meu workshop para não encher a cara antes da constelação, para não fumar um baseado antes da constelação, porque assim, é um trabalho, né, que você tem que estar consciente, né? Ah, não, mas é para me relaxar mais. Cara, nesse trabalho, não. E tanto que eu recomendo para as pessoas pós-constelação, principalmente os que foram levar um tema, olha, hoje, se você puder, não beba. Hoje, se você puder, não tome nenhuma decisão. Vai para casa e dorme. Né? Não vai para balada. Né? Fica com você, exatamente para você processar isso. Né? Ou seja, esse nível de consciência alterado por causa de entorpecentes não é adequado para a constelação. E aí eu vou para a sua pergunta sobre a questão do dormir. Representantes dormem, representantes eles entram num transe. É um transe que meio que eles ficam blackout. Né? Eles estão lá. Só que assim, parece que eles estão numa neblina. E aí acontece alguma coisa na constelação, o cara parece... ele desperta. Né? Então, não sei se vocês já viveram isso como representantes, eu já vivi várias vezes. Né? Inclusive a vista, né? Às vezes ela turva. Você está com o olho aberto, mas fica branco. Né? É um fenômeno, né, do corpo dos representantes. Agora, o cliente dormir, Antônia, não. Não, não, não.
E aí eu vou pegar um exemplo da própria Úrsula. Né? A Úrsula fala, eu preciso que o cliente esteja junto comigo. Porque eu não vou olhar sozinha para o sistema dele. Isso é ordens da ajuda. Né? Se eu olhasse sozinho para o sistema do cliente, esse sistema não é dele. Eu vou ser pego numa armadilha. Né? Então eu preciso sim. E se o cliente falar, nossa, me deu um sono tal, a gente pergunta, você quer continuar? Ah, eu não consigo. Tudo bem, a gente vai interromper aqui a constelação. Ah, e posso ir dormir lá em casa amanhã a gente continua? Não. Não. A constelação foi até onde você foi, minha amiga. Né? Parou aqui, parou, vamos parar, tranquilo. Né? Ok, né? Muitas vezes é o facilitador que dá o comando, né? Nós vimos o essencial, aqui eu me retiro, eu interrompo nesse ponto. Às vezes é o cliente. Então, se o cliente se recusar a olhar para a constelação ou dormir, eu falo, você está comigo ou não está? Não. Então a gente interrompe aqui. Né? Ah, mas por quê? A gente não vai entrar nessa birra. Né? Você quer estar aqui ou não? Eu não quero forçar meu cliente a nada. De repente o cliente vai lá no grupo da Dilene e fala, o René me obrigou a ver minha constelação. Eu não vou obrigar ninguém a ver nada. Você vê o que você quer ver, meu amigo. Né? E, né, com o mínimo de interpretação possível. Né? Exatamente para deixar que o cliente forme a gestalt dele, né? A imagem que ele tem daquele sistema. Então, não, a gente não deixa o cliente cair no sono. Né? O representante, sim. Logicamente que o facilitador, né, ele está o tempo todo em contato com o campo, Antônio. Então, tem vezes que você deixa um transe acontecer, porque você percebe que aquele transe está ligado ao todo do campo. E tem outras vezes que você percebe que não é o representante, é a pessoa do representante. Né? Aí é uma singularidade daquela pessoa que não está contribuindo com a totalidade do campo. E aí você troca o representante. Né? Isso não é punitivo. É aquela coisa, não, vai sentar lá, fecha o olho, ele dorme aí, pega outro representante, né? Porque você sempre está observando esse todo. Certa vez eu fiz um movimento dentro de uma empresa e o líder da empresa, né, o CEO, ele foi um representante que, assim, literalmente, do jeito que ele foi colocado, ele ficou plantado lá. Sim, uma postura altiva, mas assim, ele não mexia o olho tal, parado. Imagina, uma constelação de 40 minutos, o indivíduo não piscava. Aí a gente pensa, tá errado. A constelação ela girava em volta dele o tempo todo. Tá? Então, sim, ele estava no papel e ele foi o representante que teve ele suportou aquele lugar. Porque é difícil você ficar na mesma posição tanto tempo. E a gente sabe que cansa. Né? Tem gente, assim, no começo dos meus estudos de constelação, eu era um representante morto. Todo campo que eu entrava, eu caía. Morri. Eu falei, nossa, eu sou representante do mundo dos mortos. Estou morto o tempo todo. Né? Provavelmente isso era também algo que eu precisava trabalhar. Eu trabalhei, levei isso para a supervisão com o Peter. Né? E sim, era um ponto meu. E aí eu fiz essa pergunta para o Peter. Quer dizer que eu estou interferindo na constelação das pessoas? Ele falou, não. A sua singularidade está em sintonia com o campo ou com o tema dos representantes. Até porque eu era escolhido pelo cliente para ser o representante. É muito interessante isso. Né? Assim como eu tenho uma colega minha que toda vez que ela entra no campo, ela faz o mesmo movimento. Ela tem um jeito dela lá para entrar no campo. Ah, está atrapalhando? Nunca atrapalhou. Ela representa, ela tem as informações no corpo dela, ela consegue expressar isso.
né? Então, o facilitador ele tem que ter também esse feeling, né, em relação aos representantes, se são representantes ou se é uma pessoalidade, uma singularidade daquela pessoa que, na verdade, está descolada daquele tema, né? Então, eu lembro uma vez a Adriana Campidelli falou isso, né? Você está lá, né? Eu estou olhando para o Celso, né? Eu estou aqui em cima. O Celso é meu filho. E aí o Celso faz assim para mim, eu olho para longe. E aí eu penso, nossa, mas pai não pode fazer isso com o filho. Aí eu olho para o Celso e abro os braços, assim. Isso é um movimento pessoal meu, por causa de uma visão, uma leitura que eu tenho da paternidade. Mas o Celso, de repente, vai falar, não, cara, meu pai era assim mesmo, viuzão. A gente pedia as coisas para ele, ele olhava e falava, se vira. Isso cria posturas. Isso molda a personalidade de alguém, né? E quando você entra num campo, muitas vezes o representante fala, nossa, eu nunca senti um campo tão frio, tão duro, tão rígido. Eu nunca senti essa maldade. E aí, quando o cliente fala, eu nunca senti essa maldade, ele já está raciocinando em cima daquilo que ele sentiu, né? O sistema, às vezes, ele é cru, né? E aquela crueza não é maldade. É uma forma muito instintiva de lidar com uma determinada situação, né? Então, na constelação, enquanto representante, sofisticação demais, raciocínio demais, acaba com a representação. Por isso que o Hellinger falava, mais coração, menos cabeça. Sinta o campo, né? Deixe que ele molde você. Mas eu não estou gostando desse lugar. E aí a pergunta é, o representante não gosta desse lugar ou você? E é muito engraçado que o cliente começa a rir e fala, não, eu não estou gostando desse lugar. Não, tudo bem, você vai ficar mais um tempo aí, né? Porque tem algo desse lugar que toca a pessoalidade do cliente, mas que é necessário ele estar naquele lugar. E aí o facilitador facilita o campo, ou uma outra palavra que a gente pode usar aqui no português, ele é um zelador. Ele zela pelo campo, né? E então o zelador vai ver lá se o cano está furado mesmo ou se não é lorota, né? Se não é golpe, né? E sim, o facilitador consegue sentir isso, porque ele está olhando o todo, né? Por isso que o Hellinger, numa das supervisões que ele deu aqui no Brasil, ele falou, né? Vocês querem temas, né, rebuscados de constelação, avançados de constelação. Falou, não adianta, se vocês não tiverem as ordens do amor em vocês não vão conseguir fazer esse trabalho, né? Então, sim, a gente está em formação. A gente não é formado ainda. A gente está em formação constante em relação a pertencimento, a hierarquia, a equilíbrio, equivalência, né? As várias formatações, por exemplo, o Juan Garriga, quando ele fala das ordens do amor, ele propõe formas até diferentes filosóficas da gente pensar o pertencimento, a hierarquia, a equivalência. Por quê? Pô, tantas constelações que esse cara fez, tantas supervisões, ele já está trazendo, a partir da visão dele de psicoterapeuta, de gestaltista, novas impressões, né? E aí você vai ter, de repente, na pergunta do Celso, né? Através da Astrid Kreischmeier, a Habiba, que trabalha com o mitodrama, trabalha com constelações mitodrâmicas, você tem uma visão dos deuses, né? Das entidades. Ah, isso é coisa de espiritismo. Não, não, ela traz como mitologia. Ela traz como o Jung trazia arquétipos. E como isso influencia as tuas decisões na sua vida, né? Ah, mas eu não acredito em Zeus, eu não acredito em Tupã, eu não acredito na sereia. Você não precisa acreditar nisso. Esses arquétipos, eles existem mesmo assim, né? Eles estão aí, né?
A questão é se você tem acesso a isso ou não. Por isso que o Jung começou a fazer um trabalho todo voltado aí para o anímico, né? Para as mandalas, a meditação, a introspecção, para ele acessar coisas que são silenciosas, não são racionais, não são calculadas, né? E o Hellinger, né? A Cleusa, eu, as pessoas que trabalharam, que viram o Hellinger trabalhar, meditava o tempo todo com a gente, né? E ele falava, solta a ideia que você tem do seu pai, solta a ideia que você tem da sua mãe, e olha para o seu pai, olha para a sua mãe, como que ele está agora, né? E às vezes precisa dar esse comando, porque assim, eu tenho um pai na minha cabeça de quando eu tinha 10 anos, eu não atualizei esse pai, né? Estou preso naquele pai de 10 anos atrás, né? Preso aqui. E isso alimenta um determinado sentimento aqui. Então não flui. Se eu solto, começa a fluir. E aí, realmente, aquilo que você falou, Celso, espírito. Espírito não no sentido de espiritar, espírito. Então, os movimentos do espírito. E em alemão, quando a gente fala de Geistig, que seria espiritual, a gente está falando de um conceito filosófico. A gente não está falando de religião, apesar de que a religião utiliza, sim, o termo Geistig também, né? Mas aí entra aquela coisa, o Hellinger ele estudou tanto a teologia quanto a filosofia. Estudou e cita muitas vezes Heidegger. Então, Martin Heidegger ele fala das várias formas humanas. O corpo somático, o corpo físico, o corpo espiritual, a alma. Então, o Hellinger faz uma distinção entre alma e espírito, né? Tem uma frase que agora não me recordo muito bem. A Daniela Migliari, ela cita essa frase muitas vezes. A alma tem um espírito. E o Hellinger falava que quando a gente desencarna, quando a gente morre, a gente volta para o grande espírito. E isso muitas escolas espirituais elas têm essa visão, né, de que a gente está ligado a um todo muito maior, né? É um campo? Não, o Hellinger falava, é o grande espírito, né? E Tata Kachora, nos livros deixa eu esqueci o nome, A Erva do Diabo, ele fala do grande mistério, que era como os índios, né, navarros chamavam Deus, o grande mistério. Então, tem a ver com religião? Sim e não. O recorte que Hellinger faz é um recorte filosófico, né? O facilitador tem que tomar muito cuidado como que o cliente está ouvindo isso, porque talvez ele esteja ouvindo, o Celso está falando de mim da religião. A gente tem que fazer essa distinção. Não, estou falando do espírito, não do espiritar, né? Então aquilo, a Cláudia aí, ela tá com a mão aqui no pescoço, isso aí é uma entidade? Não, ela está com dor na nuca mesmo, né? Eu não sei se ela está com entidade, a gente tem que perguntar isso para ela, né? Porque muitas vezes o representante ele chega, ele fala, nossa, porque eu vi tal coisa, tal. Tá, isso é seu, né? Posso falar isso para o cliente? Não. Se você viu, isso é a tua percepção, tal, tá tudo certo. O que você trouxe para o campo com o seu corpo, tal, já está ótimo. Não precisa aumentar ainda mais. Ajudou, Antônia? A pergunta foi nessa linha? Muito. E como você disse, estamos em formação. Como é até chegar nesse amar o outro como é e tudo que o conduz, tem que ter muita formação, né? Sem julgamento. Recentemente eu estava brincando disso com a colega, a Fernanda. A gente estava falando dos 5 círculos do amor. Às vezes eu tenho a impressão que eu não passei do terceiro.
O quarto e o quinto são lindos, mas, assim, às vezes eu tenho a impressão que eu do terceiro vou para o segundo muito rápido, né? E às vezes eu acabo deitando no primeiro, né? Então são movimentos para adquirir consciência, e como é difícil esse tomar o outro tal como é, né? Tomar minha mãe da forma como é, sem aquela coisa infantil de tipo, eu gostaria que minha mãe isso, que minha mãe aquilo. Sim, isso existe, né? A querência, carência, né? E isso eu tenho que resolver como adulto. Aí aquela frase que recentemente o André Moreira postou, seja você como adulto, o adulto que tua criança precisou. Né? Porque não adianta você ficar levantando agora a questão, porque meu pai isso, meu pai aquilo, minha mãe aquilo, tal. Isso já foi. E agora, hoje, nesse momento, nesse dia, será que você pode fazer diferente com a sua criança interior? Porque a questão das terapêuticas é essa, é você com você. Né? E você tem um terapeuta, você tem um facilitador, você tem um acompanhante que, de repente, está falando isso para você. Fala, e aí? O que você vai fazer com isso? Né? Sartre também dizia isso. Né? Não importa o que lhe fizeram, importa sim o que você faz daquilo que lhe fizeram. É dificílimo isso. Né? Só que, como adultos, a gente não pode ficar de nhenhenhen, né? A gente tem que transformar isso em alguma coisa. Então, eu agradeço a pergunta aí do Celso, da Antônia. Não sei, Cleusa, se você quer fazer alguma colocação, senão eu encerro por hoje. Dá para ouvir? Parece que eu Estou estou te meio ouvindo, sim. conservada. Só mais uma observação em cima desse texto, por conta de algumas coisas da semana passada, essa questão do assentimento. Assentir com tudo do jeito que é. Então, tipo assim, a Mônica trouxe uma questão pessoal dela a semana passada e a gente falou da importância desse assentimento e como é difícil dependendo da situação que encontra. Então, seria só, tipo assim, para reforçar isso. Até porque esse é um tema que quem ultimamente tem falado bastante é o João Garriga, tanto que ele fez aquele último livro dele, Assim a Vida, né? Onde ele fala longamente desses vários nomes, né? De aceitação, assentimento, afirmação, quer dizer, ele vai destrinchando essas palavras e essas posturas, né? E às vezes, sim, a gente busca um assentimento, mas ainda não estamos preparados para tal, né? Bom, vamos seguir nesse caminho. Obrigado, Cleusa. Dilena, você que estava com a mão levantada. Já passou, ok, tranquilo. Então eu vou, agradeço aí, Celso, a leitura, passo a palavra aí para a Helena, por favor, Helena. Obrigada, Renê. Obrigada, Celso, pela leitura. E relembrando que semana que vem é o feriado em São Paulo, mas nós teremos o nosso encontro normalmente. E também que a nossa enquete está ativa lá no grupo do Facebook até o dia 11 de julho. E por enquanto está ganhando o amor à segunda vista. É para as pessoas irem se preparando. E é isso, gente. Muito obrigada a todos pelas colocações, que realmente fazem a gente refletir, aprender, né? Mais como facilitador também. Excelente. Muito obrigada. Uma boa noite e até terça que vem. Dilena, você tirou a fotinho? Já esqueci. Tchau, gente. Boa noite, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite, obrigada. Tchau, boa noite, gente.